Olá, aqui é o Otávio da UVI. No vídeo de hoje nós vamos transformar pontos em polígonos no QGIS 3.4. Nós já temos um vídeo no canal sobre esse tema na versão 2.18. Até então nós utilizávamos o complemento Points to One para realizar esse processo de conversão de pontos para polígonos. Porém, nas versões 3.0 acima, esse complemento não funciona mais, ele não é compatível com essas versões. Para substituir esse complemento, o QGIS já tem alguns processos, que eu acho que até já tinham antes na versão 2.18, que é um processo para converter pontos para linhas, ou seja, caminhos, ele gera um caminho seguindo uma sequência de pontos, e um outro processo, um outro algoritmo que gera polígonos a partir de linha. Então você pega esse caminho, essa linha e transforma ela em polígono. Então a gente vai fazer esse processo aqui. Porém nós vamos mais a fundo, nós vamos criar um modelador de processamento de processo que vai unir esses dois algoritmos em um único processo e vai automatizar esses dois passos. Você vai, com uma única ferramenta, gerar polígonos a partir de pontos. Então, primeiro a gente vai fazer do modo tradicional. No decorrer do vídeo eu vou explicando os dados que a gente tem disponível. Para acessar os complementos, os algoritmos, a gente clica aqui nessa engrenagem azul ou clica em processar, caixa de ferramenta. Aqui nós temos alguns algoritmos, a gente vai pesquisar aqui por linhas. E aqui, já estão aqui usados recentemente, mas você vai encontrar eles aqui mais para baixo, pontos para linhas, linhas para polígonos. O primeiro algoritmo, o que ele faz? Ele transforma pontos em linhas. Então nós vamos entrar com uma camada de pontos e ele vai gerar uma camada de linha com uma feição que representa a sequência desses pontos. Porém, tem duas questões nesse algoritmo. Primeiro, ele precisa de um campo de ordenação, ou seja, é um campo na tabela de atributos do seu arquivo de pontos, dos seus vértices, que diga qual a ordem correta para ligar esses vértices. Na ausência de um campo de ordenação, você pode escolher qualquer campo vazio ou que tenha todos os valores iguais. Nesse caso, ele vai usar como critério para ordenar esses vértices na hora de fazer a ligação, traçar esse caminho. O critério que ele vai utilizar é a ordem de criação desses vértices. Cada vértice dentro de uma camada de pontos, ele tem um ID, um código de identificação, que vai de 0 até o total de vértices que tem nessa camada. Então, se esses vértices nessa camada de pontos foram criados em uma ordem correta, ele vai usar esse campo como campo de ordenação. Mas se esse campo que você escolher, por exemplo aqui, se eu escolher o campo nome, e esse campo nome tiver valores diferentes, ele vai classificar esses valores em uma ordem e vai seguir essa sequência. Então, se você tem arquivos que foram criados na ordem correta, você pode usar qualquer campo na tabela de atributos que esteja vazio, ou um campo que tenha todos os valores iguais. Não tem problema, ele vai usar a ordem correta, que é o nosso primeiro exemplo. Caso não tenha, aí sim você tem que criar um campo com a ordem correta desses vértices. Por exemplo, se seus arquivos foram criados em uma ordem aleatória, por exemplo, ou se você coletou depois foi lá e coletou mais um para corrigir, e o último ponto que você coletou, por exemplo, está no meio do traçado. E aí você precisa de criar uma coluna com a ordem correta. Segunda questão, o campo de grupo. Ele permite que você crie grupos. Por exemplo, você pode ter coletado vários polígonos de uma única vez, coletado pontos correspondentes a vários polígonos. No caso aqui a gente vai usar o exemplo de duas propriedades. Então no mesmo arquivo você coletou pontos de duas propriedades, você quer gerar no arquivo shape só os dois polígonos simultaneamente. Se você disser para o QGIS, esse aqui é o grupo da propriedade A
esse aqui é o grupo da propriedade B, ele vai conseguir gerar dois polígonos simultaneamente usando essa informação do campo grupo para separar um polígono do outro. No primeiro caso, vamos olhar aqui a tabela de atributos da minha camada de pontos. Eu tenho o campo nome com todos os valores iguais e o campo gleba com todos os valores iguais, porque eu tenho apenas uma gleba. Nesse caso, esses vértices foram criados, eu criei eles aqui com a simulação, na ordem correta. Então eu posso usar o campo nome, que tem todos os valores iguais, não tem problema, porque ele vai usar como referência, na verdade, o campo ID. Vamos seguir aqui então. Pontos para linhas, camada pontos, campo de ordenação. A gente, como é obrigado a escolher um campo de ordenação, nós vamos escolher o campo nome. Campo de grupo é opcional, nesse caso não precisa, que eu só tenho uma gleba. Esse campo formato da data é caso seja um campo de data e não seja um campo de número, Você tem um campo de ordenação que seja em data, você pode colocar aqui qual a formação dessa data. Caminhos, aqui é o arquivo que vai ser gerado. Você pode aqui salvar em arquivo, nesse caso eu vou deixar aqui salvar em uma camada temporária mesmo. E diretório de saída para textos, caso ele tenha textos a serem gerados. Nesse caso eu não vou ignorar a saída. Vou mandar ele executar e ele criou para mim um caminho ligando esses pontos. Vocês podem perceber que ele ligou na ordem correta. A linha não fecha, tá? Ele abre aqui ele cria um atributo início no campo A e fim no campo A, porque todos os meus chamavam A, todos os versos chamavam A. E ele não fecha a linha. Mas depois o polígono vai gerar um polígono fechado, então não tem problema. Segundo passo, agora a gente vai em linhas para polígonos. A única coisa que você precisa escolher é o campo caminhos. Ele vai fazer, que é o campo que foi criado no algoritmo anterior. Você só precisa escolher e mandar executar. Ele automaticamente já vai criar esse polígono. No caso aqui de linhas, ele não precisa de um campo de agrupamento, porque ele vai entender cada linha como um polígono. Então, cada feição do tipo linha, ele vai gerar um polígono. Por isso que de linhas para polígonos, você não precisa escolher um campo de agrupamento desses polígonos. Esse é o nosso processo padrão, que hoje funciona no QGIS dessa forma. QGIS 3.4, você tem essa possibilidade de converter pontos em polígonos. Bom, diante disso, desses dois processos que a gente pode utilizar, eu vou aproveitar a oportunidade e vou ensinar para vocês a criar um modelo de processamento que pode encadear não faz sentido, porque você não precisaria de criar um modelo, 2 ou mais algoritmos. Então, nesse modelo, a gente vai encadear vários algoritmos, nesse caso aqui 2 apenas, e o resultado vai ser o mesmo, porém, com um processo a menos que você vai precisar de executar. Então, eu vou remover aqui nossa camada de polígono. Antes disso, eu vou criar aqui o outro polígono, o outro eu vou criar já no modelo mesmo. Então, vamos lá. Agora, nós vamos criar o modelo. Como é que a gente cria um modelo de processamento no QGIS? Ainda aqui na caixa de ferramentas de processamento, nós temos essa engrenagem aqui, vermelhinha, com algumas engrenagens cinza. E nós temos a primeira opção, criar novo modelo. Nós vamos acessar. Ele vai abrir essa tela com uma tela em branco e alguns algoritmos e entradas aqui disponíveis. E a gente vai fazer esse processo. Aqui nós temos algumas funções, a gente vai usar algumas delas depois, então não precisa entrar em detalhes. Primeiro passo, a gente precisa de seguir uma sequência lógica para o algoritmo funcionar. Primeira coisa que o algoritmo precisa é de um arquivo de entrada, uma camada. Então nós vamos dizer para o sistema que nós precisamos de uma camada vetorial. Basta dar 2 cliques aqui na entrada, camada vetorial. Vamos chamar esse parâmetro de camada ponto, que obrigatoriamente tem que ser uma camada do tipo ponto. Tipo de geometria, ponto, e ela é obrigatória. Ok.
Então ele já criou aqui uma entrada chamada camada de ponto. Como nós vimos no algoritmo, ele precisa de dois campos, o campo ordem e o campo grupo. Apesar do campo grupo não ser obrigatório, nós precisamos criar ele aqui. Então nós vamos primeiro criar o campo ordem. Então nós vamos aqui em campo vetor, dá 2 cliques, e vamos chamar isso aqui de campo ordem. A camada a qual esse campo pertence é a camada de ponto, né, que é a camada pi. Tipo de dado permitido. A ordem pode ser alfabética, pode ser numérica, pode ser data. Então eu vou deixar qualquer tipo, não vou escolher um específico. Essa camada ela é obrigatória, não precisa preencher um valor padrão e ele tem que não pode aceitar múltiplos campos, é um único campo, então a gente vai deixar essa opção desmarcada. Quando a gente criar, ele já vai lançar aqui para a gente um campo ligado à camada ponto. Vamos criar o segundo campo, 2 cliques em campo vetor, vamos chamar de campo ordem, também ligado à camada ponto, tipo permitido, qualquer, porque pode ser também, campo grupo agora. Também pode ser qualquer, porque o grupo pode ser alfabético, pode ser numérico, então você pode criar um polígono para os campo A, um outro polígono para o campo B, ou até por data também, enfim. Então a gente vai deixar qualquer tipo de campo. Essa já não é obrigatória, então a gente pode desmarcar essa caixinha do obrigatório aí. Vamos clicar em OK. E ele criou aqui para a gente já um campo grupo dentro da camada ponto. Agora a gente vai entrar com o primeiro algoritmo. Para isso a gente vai vir aqui na aba algoritmo e vai pesquisar da mesma forma, né? Então vamos selecionar aqui pontos para linhas, que é esse o primeiro algoritmo que a gente vai encadear. Ele já escolhe aqui, ó. Primeira coisa, eu posso mudar o título dele, mas eu prefiro manter o título padrão. Entrar com a camada de ponto, que o algoritmo já sabe que tem que ser uma camada de ponto. Como a gente só tem uma camada disponível aqui no nosso modelador, ele já escolheu ela. Campo de ordenação. Então aqui a gente vai dizer que o campo de ordenação vai ser o campo ordem, que é o campo obrigatório. Já o campo de grupo, que é opcional, mas a gente vai informar que é o campo grupo, e esse campo grupo já é opcional na configuração dele, então a gente tem que criar um campo de grupo opcional para informar aqui. Na hora que a gente executar o algoritmo, ele vai deixar opcional para a gente escolher ou não o campo grupo. Formato de data a gente deixa sem preencher. Caminhos, a gente não precisa escolher um nome para salvar o caminho, porque o próximo algoritmo que a gente vai encadear aqui já vai puxar automaticamente esse caminho. Então a gente não precisa fazer mais nada aqui, a gente pode dar OK. E aqui a gente já inseriu o nosso primeiro algoritmo. Se eu clicar aqui nesse maisinho, ele vai exibir que ele está exportando os caminhos, que é a linha que faz a ligação entre os vértices. Agora a gente já vai encadear o próximo algoritmo, que é a linha para polígonos. Mais uma vez, ele vai abrir como se fosse o algoritmo lá e ele já vai perguntar para a gente qual é o campo de entrada. Como o único arquivo vetorial gerado até o momento é a camada, o arquivo caminhos, ele já deixou preenchido aqui, que é esse arquivo. E o arquivo de saída, que é o arquivo que vai ser salvo, nesse caso a gente tem que dar um nome, porque se a gente não der um nome aqui, o algoritmo não permite que a gente salve ele na hora de executar. Então vamos chamar aqui de polígono e vamos clicar em OK. Aí ele já criou para a gente aqui, ó, já linkou o nosso algoritmo e já disse que a saída desse algoritmo é o arquivo polígono. Agora a gente vai dar um nome para esse modelador, vamos chamar de pontos para polígono e vamos colocar ele no grupo vetores. Porque como a gente tem vários grupos lá, o modelador ele também cria grupos. Então se a gente cria aqui o grupo de vetores, se a gente gerar outro modelo relacionado, a gente pode colocar no mesmo grupo. Por isso é importante chamar ele no grupo vetores. Vamos clicar em salvar. Ele pede onde a gente quer salvar esse arquivo. Então vamos salvar na pasta. Ele já
já dá aqui a pasta do perfil, né, de modelos. Vamos salvar aqui com pontos para polígono e vou clicar em salvar. Eu também posso adicionar esse modelo ao projeto, ou seja, se eu mandar esse projeto para alguém, ele já vai mandar com o modelo embutido no projeto. Então, se eu vim aqui, clicar aqui, ó, salvar modelo no projeto, esse modelo já vai ficar salvo dentro desse meu projeto atual, e assim que eu posso levar esse projeto para outro computador, esse modelo que eu acabei de desenvolver vai estar disponível para mim usar em qualquer computador que eu execute esse mesmo projeto. Agora a gente vai testar o nosso modelo. Para testar ele, a gente tem que clicar aqui em executar modelo. Ele vai executar o algoritmo aqui para a gente. A primeira coisa que a gente vai fazer no algoritmo é escolher a camada de entrada, que é a camada de pontos. Nesse aqui a gente não tem um campo de grupo, então a gente vai deixar em branco. Porém, o campo ordem, como a gente já mencionou na última vez, vamos deixar o campo nome. Não vou escolher uma camada para salvar, mas vocês podem salvar no arquivo aí, como arquivo shape ou GeoPackage, né? O que for da preferência de vocês. Escolher o local de salvamento, vamos clicar em executar. Então aqui, vamos fechar o algoritmo. Ele criou aqui o nosso polígono, ligando todos os pontos que a gente tinha na ordem correta. Agora, nós vamos para esse outro arquivo, que é o arquivo de pontos 2. Esse arquivo ele tem duas propriedades, vamos assim dizer. A propriedade do grupo 1 e a propriedade do grupo 2. Além disso, ele tem ordem. Então, esses campos não foram criados, esses vértices não foram criados na ordem correta. Então, nós precisamos de um campo de ordenação para dizer para o algoritmo qual a ordem correta de ligação desses vértices. Então, eu tenho aqui o campo ordem. Nós vamos agora executar o nosso modelo e vamos testar nessa segunda. Agora eu vou acessar o modelo por aqui, ó. O modelo ele fica aqui disponível. A gente criou aqui, ó. Ele vai ficar aqui em modelos, grupo. A gente criou o grupo vetores. E ele aparece aqui. Só dá 2 cliques, ele aparece aqui na tela e você já pode escolher aqui os arquivos de entrada. Então, o arquivo de entrada nesse caso vai ser a camada pontos 2. O campo do grupo vai ser o campo grupo e o campo de ordem vai ser o campo ordem. Lembrando que nesse arquivo de pontos que eu tenho, eu criei as colunas com esses nomes, mas talvez o seu campo de ordem vai ser o campo de data, por exemplo. Então fiquem atentos aí na hora de escolher, para escolher exatamente o campo que corresponde ao grupo e à ordem do seu arquivo. Vamos salvar aqui, né? Nesse aqui eu vou salvar no arquivo, então vamos salvar como polígonos 2. Vou salvar em shapefile mesmo, né? Tipo shapefile, .shp, né? Salvar. E vou mandar executar. Ele já executou, posso fechar. E nós temos aqui 2 polígonos. O polígono do grupo 1 e o polígono do grupo 2. Agora eu vou fazer uma simulação, vou desabilitar aqui, eu vou fazer uma simulação, vou escolher o campo de ordem e grupo trocado. Por exemplo, eu vou escolher aqui o camada de pontos, pontos 2, camada de grupo, vou deixar grupo mesmo, mas a camada de ordem eu vou escolher o campo nome. Só que esse campo nome tem o nome dos vértices na ordem que eles foram coletados e não na ordem correta de ligação. Então, o vértice A, o vértice B e o vértice C não obrigatoriamente teriam que ser ligados nessa ordem. Vamos ver o que acontece nesse caso. Vou deixar desmarcado aqui, vou gerar apenas uma camada temporária. E vou mandar executar. Perceba que já tem uma diferença. O segundo polígono está correto da mesma forma. Porém, esse tem um erro aqui, ó. Esse vértice veio até aqui, depois ele desce para cá, onde tem um outro vértice, depois sobe até esse vértice e depois desce até esse vértice aqui.
A ordem correta seria aqui, depois aqui, depois aqui. Como o nome dos campos estão trocados, então ele fez a ordem inversa aqui nesse processo. Então essa é a diferença, essa é a ordem correta, essa é a ordem trocada. Por isso que é importante nesse caso, né, do meu arquivo de pontos 2, eu ter criado aqui uma coluna chamada ordem com a ordem correta desses pontos, já que a minha coluna nome, que tem o nome de cada vértice, não estava na ordem correta. Ok, a gente já fez pelo meio tradicional, a gente já criou um modelo e agora a gente já executou esse modelo. Porém, eu vou deixar esse arquivo disponível para vocês baixarem. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Vocês podem baixar esse arquivo e importarem para o QGIS de vocês. Vocês não precisam criar esse modelo, apesar de eu recomendar que vocês façam isso. Vocês criem um modelo próprio de vocês, seguindo as recomendações do vídeo. Mas para quem está com pressa ou tem dificuldade, eu vou deixar o modelo disponível para download. Esse modelo está na minha área de trabalho aqui, então eu vou importar. Então aqui nessa mesma tela aqui, ó, na caixa de ferramentas de processamento, eu vou excluir o modelo daqui. Então eu não tenho mais o modelo aqui. Então eu vou importar esse modelo. Então eu vou clicar aqui nessa caixinha e vou clicar abrir modelo existente. Vou na minha área de trabalho, onde eu fiz o download do meu algoritmo, né, do meu modelo, que eu vou deixar disponível para vocês fazerem o link. E vou clicar em abrir. Ele já vai... Cadê? Vamos lá. Deixa eu abrir o modelo. Não, desculpa. Abrir é para você visualizar ele ali. Para a gente adicionar aqui adicionar. No caso, abrir a gente consegue editar. E adicionar, a gente clica aqui, seleciona o modelo que a gente baixou. Clica em abrir. E aí sim, ele já vem para cá. Vetores... pontos para polígono. Se eu der 2 cliques aqui, ele executa. Porém, se eu quiser editar, eu clico no botão direito e clicar em editar modelo. Eu tenho aqui acesso a alterar essas informações aqui. Então, vocês podem baixar o modelo e editar esse modelo após baixar também, não tem problema. Bom, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado da dica, que seja útil para vocês. Se você gostou do vídeo, deixa um like, comenta aí se você teve alguma dúvida, compartilha com seus colegas que vocês acham que pode ter interesse nesse conteúdo e se inscreva no canal, que a gente sempre está postando novos vídeos com temas relacionados a geoprocessamento, ao QGIS e outros programas relacionados ao tema.